Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 12 de dezembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum ruim. Antes das análises, solta a vinheta! Fala, time! E lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, beleza, time? Bora lá, time, para nossa primeira análise, trazendo aí muitos palpites de futebol para o dia de hoje, a final da Copa do Brasil, entre os dois Atléticos, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense, o primeiro jogo lá em Minas Gerais, às 17h30, no Mineirão. As duas equipes vêm de maneira muito forte aí, foi um ano muito bom para ambas, tá? O Atlético Mineiro saindo aí da fila do Brasileirão, levantou a taça algumas semanas aí atrás, e o Atlético Paranaense, há pouco, levantou também a taça da Sul-Americana, ou seja, as duas equipes aí vêm com a moral muito alta. Time, fazendo uma breve leitura para essa partida, tá? Como se trata do primeiro jogo, e aí temos a definição lá no Paraná, achamos sim que pode ser um jogo no começo ali um pouco mais estudado, tá? Claro, o Atlético Mineiro vai acabar tomando mais a iniciativa para já tentar sair de Minas com o resultado. Já o Atlético Paranaense acredito que jogue de maneira mais reativa, esperando aí o Galo vir e buscando sim o contra-ataque. Da mesma forma que surpreendeu o Flamengo lá no Maracanã, né? O Atlético vem para essa final com uma bela eliminação com relação ao Flamengo. O Flamengo era bem favorito naquela época, né? E o Atlético Paranaense foi lá e tirou o Flamengo, tá certo? E detalhe, o segundo jogo foi no Maracanã, beleza, pessoal? Então, falado isso, para a primeira partida, nós, os Boleiros Tips, achamos sim que o elenco do Galo, né, ali com Hulk e Keno na frente, e os outros jogadores também de bastante qualidade, não que o Atlético Paranaense também não tenha qualidade, tá, pessoal? Mas, se for comparar aí jogador a jogador, achamos sim que o Atlético Mineiro tem um pouco de vantagem aí tecnicamente falando, tá? E o fato de jogar em Minas também traz mais um pouquinho aí de favoritismo, em virtude da torcida empurrar o time para frente. E sabemos que esse time do Galo joga bem ofensivamente, tá? Então, para essa primeira partida, vemos sim um certo favoritismo para o Galo e vamos sim buscar esse back Galo, tá, pessoal? Vamos ver agora as escalações e depois eu puxo aqui as odds para vocês, tá legal? O Atlético Mineiro, provável escalação, tá? Vem aí de Everson, Mariano, Júnior Alonso, Hever, Guilherme Arana, Alan, Jair, Nacho Fernandes, Zaracho, Keno e Hulk. E a provável escalação do Atlético Paranaense vem aí de Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Hernandes, Marcinho, Léo Cittadini, Eric, Abner, Nicão, Kaiser, se estiver com condições físicas, ou coloca o Pedro Rocha no seu lugar, né? E para fechar, o Terans. Tá legal, pessoal? Essas são aí as prováveis e estão com 18 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Frankfurt, beleza, pessoal? Olhando aqui o Frankfurt jogando em casa, a sua race dos últimos 10 jogos, percebam aqui algo interessante, tá? Ele perde apenas uma partida, vence 3 e empata 6, tá? Então, time, ó, é um time que em casa empata bastante e perde pouco, tá legal? Falando aqui com relação a mercado de gols, percebemos aqui, falando de over 1,5, só não bate por uma vez, apenas não bate o over 1,5, ou seja, batendo aí por 90% dos seus 10 últimos jogos em casa. Uma tendência muito forte. E percebam também uma coisa que me chamou a atenção, pessoal. O Frankfurt jogando em casa, ó, ele só não fez gol das últimas 10 partidas em uma, tá? Contra o Augsburg. As outras 9 partidas, ele faz gol. E com relação a tomar gols, ele também, das 10 últimas partidas em casa, ele toma em 9. Ou seja, ele faz e toma gols em 90% de suas 10 últimas partidas em casa, tá? Então vimos aqui que perde pouco, empata bastante e faz e toma gol, tá legal?
Agora olhando aqui a equipe do Leverkusen como visitante, percebemos também que perde pouco, e esse jogo aqui que ela foi derrotada pelo Ferencváros foi um jogo da Liga Europa no qual o Leverkusen já estava classificado na primeira colocação. Então dá a entender que não levou muito a sério aí a partida, tá certo? Das outras 10 partidas aqui, das outras 9 na verdade, né? Aí temos aqui 4 empates e 5 vitórias para a equipe do Leverkusen. Ou seja, como visitante é uma equipe que costuma jogar bem, tá, pessoal? Fica atento nisso. Com relação ao mercado de gols, falando aqui de um over 1,5, como eu citei para o Frankfurt, né? É uma equipe que só não bateu aqui nessa oportunidade. As outras partidas, 90% dos últimos 10 jogos batendo aí o over 1,5. E outra coisa que me chama muito a atenção, com exceção da partida com o Ferencváros, as outras 9 partidas a equipe do Leverkusen faz gol, ou seja, é uma equipe que costuma balançar as redes quando joga como visitante. E dos seus 10 últimos jogos jogando fora, ela só não tomou gol aqui por 2 oportunidades, tá? Tomou gol no futebol, saindo da Alemanha, chegando na Espanha. Vamos nesse clássico aqui, Real Madrid versus Atlético de Madrid, jogo no Santiago Bernabéu às 17 horas. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do Real na primeira colocação, tranquilo aqui com 39 pontos, né? Já a equipe do Atlético de Madrid na quarta posição com 29 pontos, 10 pontos atrás do Real e um jogo a menos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Real Madrid jogando em casa. Seus 10 últimos jogos, vence 7 partidas, empata 2 e perdeu somente uma partida, tá, pessoal? Atenção nisso. Com relação ao mercado de gols, é um time bem over, tá? Costuma jogar de maneira bem ofensiva e fazer aí placares com gols, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no Atlético de Madrid jogando como visitante. Dos seus 10 últimos jogos, tem aqui 2 empates, são 2 derrotas e são 6 vitórias, ou seja, tem uma race também de respeito como visitante. Os seus placares também podemos perceber uma boa tendência over 1,5 e over 2,5, tá certo? Porém, com relação a gols, time, fiquem atentos. Por quê? Porque isso é um clássico de Madrid, tá? E clássicos a gente sabe que costuma ser jogado aí de uma maneira um pouco diferente, tá certo? Mesmo as duas equipes tendo jogadores tecnicamente muito bons, né? E a chance aí de guardar, né? De fazer o gol sendo grande, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no histórico. Os 5 últimos jogos entre Real Madrid e Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para o lado do Real, 1 vitória para o lado do Atlético de Madrid e 1 empate. Ou seja, o time do Real Madrid leva 16,45. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Paris Saint-Germain na primeira colocação, tranquilo aí com 42 pontos, tá? E já a equipe do Mônaco na 8ª posição com 26 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race, né, da equipe do Paris jogando em casa, Parque dos Príncipes. Dos 10 últimos jogos, olha só, hein, galera. Olha essa race, tá? Dos 10 últimos jogos, empata 1 e vence 9. Ou seja, é uma baita tendência de vitória jogando em casa, tá? É claro que significa que o Paris vai ganhar esse jogo com o Mônaco? Não dá para saber, se trata de futebol. Portanto, gestão de banca sempre, beleza, time? Atenção nisso, tá bom? Olhando ainda a questão de mercado de gols, né? Podemos perceber que a equipe do Paris é bem over, tá? São poucos os placares, aqui eu só teve um 0-0 com o Nice, tá? Os demais placares, todos eles aqui batendo over 1,5 e também over 2,5. O over 1,5 vindo muito quente, tá? A equipe do Mônaco jogando fora como visitante, dos seus 10 últimos jogos, acaba tendo uma oscilação um pouco maior aqui, né? Temos aqui 4 vitórias, são 4 empates e 2 derrotas, ou seja, jogando fora oscila um pouquinho mais, né? Perde pouco, hein, time, ó, tá? Mas acaba oscilando, mas perde pouco. Com relação ao mercado de gols, podemos perceber também que é uma equipe over, só tem um 0-0 aqui, as demais partidas todas aí batendo o over 1,5, então o over 1,5 vem pegando fogo aí para esse confronto, tá certo? E ainda falando um pouquinho de histórico, né, entre Paris Saint-Germain e Mônaco, jogando na casa na 4ª posição com 27 pontos, já a equipe do Burnley, lá embaixo, zona de rebaixamento, 18ª posição, apenas com 10 pontos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na race aqui das equipes. O Burnley jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, tá? Apresenta somente 2 vitórias, então atenção nisso. Venceu apenas 2 vezes jogando em casa, empatou 3 e perdeu 5, tá? Vem aí com uma race
bem complicada, tá? Falando aqui de tendência de gols, né? Mercado de gols over 1,5, bate aqui, só não bate uma, duas vezes, ou três vezes, desculpa. Ou seja, 70% dos últimos 10 jogos batendo aí mercado de gols over 1,5. Agora vamos dar uma olhadinha na equipe do West Ham, jogando como visitante. Lembrando que a equipe do West Ham vem fazendo aí um belíssimo campeonato inglês, tá, pessoal? Ficar atento nisso. Perdeu apenas 2 vezes como visitante nos últimos 10 jogos, empatou 2 e venceu 6, tá? Vejam aí, a tendência do West Ham, mesmo fora de casa, é forte. E ainda falando aqui de mercado de gols, na tendência, a equipe do Leicester na 11ª colocação com 19 pontos, já a equipe do Newcastle numa situação muito ruim, na 19ª, vice-lanterna, apenas com 10 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes. O Leicester jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas, tá certo? Aqui mercado de gols, pessoal, percebam uma coisa, tá? O Leicester jogando em casa, ele só passou em branco 1, 2, 3 vezes, tá? Fez gol aí em 70% dos últimos 10 jogos jogados em casa. E percebam que ele toma bastante gols, tá? Ó, ele tomou gol em todas as partidas jogando como mandante. Isso é importante aí, não deixa de ser uma tendência, tá certo? Olhando aqui ainda mercado de gols, falando de uma tendência over 1,5, ela só não bate aqui por uma vez, 90% dos jogos, então aqui batendo tendência de gols over 1,5 do Leicester em casa, uma tendência que vem forte. Agora o Newcastle como visitante, uma race aí bem complicada, né? Apenas 2 vitórias, são 4 derrotas e 4 empates. Vence pouco fora de casa. Olhando aqui o Newcastle, pessoal, jogando como visitante, percebam que ele só deixou aqui de não marcar gols, né? Passou em branco em 2 oportunidades dos últimos 10 jogos. Os outros 8, 10 jogos que ele fez como visitante, ele fez gol, tá certo? E toma muitos gols também, ó. Só não tomou gol aqui em uma partida. Tomou gol em 9. Então, para a Inglaterra e chegando na Itália, vamos aqui de Verona versus Atalanta, jogo às 11 da manhã. Olhando a tabela de classificação, o time do Atalanta na 4ª colocação com 34 pontos, já o Verona na 10ª posição com 23 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Verona, tá beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui na race, eu quero ver o Verona jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, ó, prestem atenção, o time do Verona não é bobo e a race mostra isso. Dos 10 últimos jogos em casa, o Verona perdeu apenas 2 partidas, empatou 1 e venceu 7, tá beleza, pessoal? E ainda aqui, olhando o mercado de gols, ó, percebemos uma tendência bem forte no mercado over 2,5, tá? Não é nem 1,5, over 2,5. Batendo aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos últimos 10 jogos, o Verona bate over 2,5 por 90%, tá bom? Tendência aí muito bem clara e definida. Agora vamos dar uma olhadinha na equipe da Atalanta, jogando como visitante. Também apresenta uma belíssima race, né? Dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida lá para o Manchester, na Inglaterra. E aí temos aqui 3 empates e são 6 vitórias jogando como visitante. Uma belíssima race também. E ainda, olhando aqui mercado de gols, tá, time? Percebemos uma tendência fortíssima também no over 2,5, tá? Só não bate aqui por 1, 2 vezes, tá? Ou seja, 80% das últimas 10 partidas batendo aí over 2,5. E ainda percebi um fator aqui interessante, tá? A Atalanta, jogando como visitante, ela fez gol em todos os jogos, tá, galera? Deixa eu dar uma olhadinha no Verona jogando em casa aqui. O Verona em casa italiano. Vamos de Inter de Milão versus Cagliari, jogo às 16h45 no Giuseppe Meazza. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe da Inter de Milão na 2ª colocação com 37 pontos, já o Cagliari na 18ª posição apenas com 10 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, né? A Inter jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, apresenta somente uma derrota, tá? Perdeu para o Real Madrid na Champions, então uma derrota até que normal. São mais 2 empates e são 7 vitórias, tá? Vem de maneira muito forte. Podemos perceber aqui um mercado de gols bem over, tá? Over 1,5 batendo aqui com tranquilidade, só não bate aqui em uma partida, ou seja, dos seus 10 últimos jogos, a Inter bate em 90% aí o over 1,5. Agora a equipe do Cagliari como visitante dos seus 10 últimos jogos
Percebemos aqui uma race um pouco contrária da Inter, né? Tem apenas uma vitória, tá certo? Empatou 3 vezes e perdeu 6, tá? Realmente uma race complicada, feia, perdendo bastante. Mercado de gols também bem over, tá? Só não bate aqui por uma vez, 2 vezes o over, né? Então 80% aí dos últimos 10 jogos batendo o over 1,5. Falado isso, não tem muito o que inventar aqui, né, time? A Inter na segunda colocação de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.